Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos a vida do teu filho. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha revesti-lo do teu poder, do teu amor, que nenhuma seta, nada daquilo que pode vir para confundir a mente, o coração, que venha permanecer, mas que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha usar a vida dele. Senhor, que o teu Espírito venha falar através da boca dele, que seja um tempo de bênção para nós. Também pedimos que o Senhor destrave os ouvidos, os corações, para que nós venhamos verdadeiramente ouvir aquilo que o teu servo trouxe e que nós venhamos verdadeiramente sair daqui transformados por ti. Nós te agradecemos pela vida do pastor Marcelo, pedimos que o Senhor venha abençoá-lo cada vez mais e trazer força para ele cada vez mais, para poder ministrar a tua palavra e falar do seu amor. Desde já nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja Deus por essa manhã maravilhosa. Vamos aprender mais do Senhor em nome de Jesus. Nossos pastores principais hoje estão viajando, estão passeando. Que Deus os abençoe. Eu sou muito grato por estar aqui mais uma vez e poder trabalhar nesse ministério maravilhoso, onde eu tenho aprendido muito. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo de número 2. O versículo de número 7 é o versículo do mês, fala de integridade, mas nós vamos ler do 2 ao 8. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, e trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentivem os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Amém? Eu estava lendo essa mensagem e é impressionante, porque nós iremos falar de integridade, mas ela por si só fala da integridade, né? Ela fala como nós devemos nos portar, como nós devemos agir em nossas casas, e ela se estende muito mais ainda na nossa sociedade, né, ensinando aqueles que são mais novos, não só os nossos filhos, mas aqueles que nós conhecemos. Muitas vezes eu falo na minha casa, meu pai foi embora de casa, eu tinha 8 anos, o meu irmão mais velho 8 anos, eu tinha 7, e a minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos, e alguns vizinhos, eles faziam o papel de pai e mãe nosso. Quando dava o horário, eles nos chamavam: olha, sua mãe já está voltando, olha, sua mãe deixou umas tarefas para vocês fazerem. E aí nós ouvíamos isso, nós acatávamos isso. Voltávamos correndo para casa naquele horário e íamos limpar a casa, ajustar tudo, porque no momento que a minha mãe chegasse, ela brigaria conosco, né? Então, assim como eu via esses vizinhos fazerem isso na minha vida, eu tenho isso na minha vida hoje. Eu tento passar algumas experiências para os jovens, independente de serem meus filhos ou não, né? Meus sobrinhos. Então, nós que somos mais vividos, devemos dar bons conselhos, devemos ensinar isso. Isso faz parte da integridade, de ter esse desprendimento a ajudar as pessoas em todos os sentidos de nossas vidas. Porque
eu estava pesquisando, a palavra integridade em hebraico se traduz a condição de ser sem defeito. Perfeição, sinceridade, solidez, retidão. E em português diz assim: lealdade, verdade, fidelidade, sinceridade novamente. Solidariedade, transparência, honestidade. Qualidade de uma pessoa firme e constante. Isso faz parte do nosso caráter, irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, diz assim, que nós sendo homens, damos coisas boas para os nossos filhos, que dirá Deus, né? Então que nós possamos viver dessa forma, com integridade ao ponto de poder oferecer coisas boas para as pessoas, mostrar o nosso caráter, a nossa identidade em Cristo. É para isso que nós vemos a igreja nos domingos, nas quarta-feiras, para aprender de Deus e poder levar isso. Se chamam as boas novas de Deus. Levar adiante aquilo que nós temos aprendido, aquilo que faz parte de ser um bom caráter. Porque nós, cristãos, queremos e devemos ser conhecidos por ser homens e mulheres de Deus que têm bom caráter, que têm integridade, que é honesto, que anda com disciplina, que tem domínio próprio, que não fala a respeito das outras pessoas, né, o fuxico, a mentira, porque isso eu costumo ver como pesos que nós carregamos. Cada vez que nós fazemos essas práticas que vão na contramão de Deus, nós estamos colocando peso em nossos pés, para nos paralisar em nossa caminhada, e aí a nossa caminhada fica muito mais árdua, muito mais difícil. Amém? Nós vivemos numa sociedade hoje, irmãos, que há uma inversão de valores. Nós conversamos com pessoas no nosso dia a dia, né? E nós notamos assim que muitas vezes parece que as pessoas que são desonestas, as pessoas que são mentirosas, parece que elas têm mais valor na sociedade. Parece que isso é simpatizante com a maioria das pessoas, né? E aí nós nos convertemos, nós começamos a andar ao contrário de tudo isso, porque conversão é você mudar a direção. Então, se você está andando numa direção da sua vida que não é a direção de Cristo, não é a direção das boas novas, então nós nos convertemos e aí nós andamos ao contrário disso, do que o mundo nos oferece. Mas isso é um engano, é uma mentira do inimigo de nossas almas, porque não há um mau caráter que ele caminhe nessa terra, que ele faça coisas que não seja descoberta, ou que em algum momento ele não seja punido por isso. Em algum momento vai vir essa punição. E ao contrário disso, nós levamos uma vida de honestidade, praticamos assim a integridade espiritual, que é andar nos caminhos do Senhor, e aí nós recebemos bênção, não há punição contra isso. A lei de Deus diz isso, que contra essas coisas não há punição, porque não há como você ser punido quando você faz a coisa certa, quando você está no caminho certo. A punição para aqueles que andam errado, né? Errando, fazendo coisas que ferem a outra parte da sociedade, porque nós não podemos sair por aí fazendo o que nós queremos apenas, devemos fazer aquilo que é correto. A integridade é um valor que precisa ser reavivado em nossas vidas. Precisamos entender que a integridade, ela define nosso caráter e faz parte de um conjunto de qualidade e valores. Quantos aqui olham para a sua vida hoje e dizem: nossa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa esforçada, não é isso? Alguns de nós sabemos os nossos defeitos. Eu acredito até que todos nós sabemos os nossos defeitos e nossas qualidades. E aí você se define, né? Você se autodefine. Eu sou um homem de bom caráter. Por que você é um homem de bom caráter? Porque eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu acho que isso é bom. Eu estou caminhando da forma correta, né? Então, nós cristãos procuramos a aprovação do nosso Deus. Mas nós também precisamos ser aprovados pelos homens, irmãos. É necessário isso. Porque não tem como eu ser aprovado por Deus se na minha casa eu não for um bom marido, um bom esposo, se eu não for um bom pai.
Não adianta eu chegar aqui na igreja, abraçar todo mundo, beijar todo mundo, e na minha casa eu ser um homem rústico, um homem mal educado, um homem que maltrata minha esposa, meus filhos. Eu não sou um bom caráter. Eu estou apenas encobrindo o mau caráter que eu sou dentro da minha casa. Ou no trabalho. Quantas pessoas, irmãos, eu trabalhei com pessoas que nós chegávamos no trabalho, eu trabalhei numa empresa que tinha 300 e poucos funcionários, e algumas pessoas falavam, eu não suporto esse homem, eu não suporto essa pessoa, ele é mentiroso, ele é falso. E eu tentava ficar assim meio afastado, já para não me envolver em contenda, porque às vezes nós estamos apenas participando do assunto, e se você não policiar o que você fala, logo você está falando mal dessa pessoa. E isso não é bom, não é íntegro. Então nós devemos vigiar em todo o tempo, irmãos, estarmos alertas com aquilo que nós estamos fazendo, porque se você não consegue frear a sua boca, e você fala mal das pessoas, você não está fazendo aquilo que é bom, aquilo que é correto. Deus abomina aqueles que causam contenda, aqueles que fazem fuxico e causam divisão, ou na sua casa, ou no trabalho, ou na igreja. Principalmente na igreja, irmãos, porque nós falamos que nós somos uma família, somos um corpo, né? E como que um corpo ele pode maltratar a si mesmo? É a mesma coisa de você pegar uma faca, um estilete, cortar um dedinho seu, arrancar uma unha. Não existe isso. Você não vai fazer isso com o seu próprio corpo, e nós somos um corpo. Então nós devemos cuidar uns dos outros, devemos orientar uns aos outros. Muitas vezes nós trazemos uma palavra para a igreja, e é uma palavra dura, porque é uma palavra que corrige, não só a mim, mas a todos nós. Todos aqueles que querem viver em harmonia, aqueles que querem viver na direção correta, a palavra vai afrontá-los. Eu estava estudando esses dias até tarde, era mais de 1h da manhã, e eu estava lendo, e a palavra ela fica falando, ela fica remoendo no nosso coração, porque você fica se perguntando, meu Deus, eu estou lendo isso, eu estou estudando, mas eu estou de fato praticando isso? Quantos aqui já fizeram essa pergunta? Porque é muito fácil, irmãos, muitas vezes nós falamos das outras pessoas, eu vi um irmão fazendo essa prática, eu vi um irmão fazendo isso ou aquilo, eu acho que aquele irmão esconde alguma coisa, eu acho que aquele irmão é mentiroso, mas será que eu estou olhando primeiro para mim? Será que eu estou olhando dentro de mim as minhas características, para mim poder dizer se eu sou realmente verdadeiro? Se eu vivo realmente o evangelho por inteiro? Ou se eu estou usando só aquilo que me agrada, só aquilo que me faz bem? Porque muitas pessoas não sabem o que eu faço na minha casa. Quem sabe são meus filhos. Muitas vezes eles não sabem o que eu faço na rua. Quem sabe é quem convive comigo na rua. Então quem de fato nós somos? O que de fato nós estamos fazendo aí fora para levarmos o nome de um verdadeiro cristão, um bom caráter, uma pessoa íntegra ou não? E eu digo mais, outro dia eu estava ouvindo uma ministração, e a pessoa falou assim, quem tem amigo não fica nem com mau hálito. E eu falei, esse pastor é meio loucão. Ele falou, porque o amigo, ele tem coragem, tem disposição para falar para o outro, fala, olha, você não está com um bom hálito nessa manhã, ou não, e aquela pessoa ela vai cuidar, vai se tratar. E eu achei isso interessante, irmãos, porque muitas vezes a pessoa é nosso amigo, mas nós ficamos envergonhados. Será que se eu falar isso para ela, ela vai se chatear, vai se magoar? Mas não é melhor eu dizer a ela que alguma coisa tem de errado com ela, já que eu digo ser amigo dela, do que outras pessoas comentarem a respeito dela? Você vê como é importante isso? Mas muitas pessoas ficam com medo. Não, se eu for falar isso, ela pode não gostar muito. Eu gostaria que todos os meus amigos me falassem a verdade a meu respeito. Olha, você está fazendo coisas que não são boas. Porque aí eu posso me ajustar, eu posso me consertar. Isso é importante, irmãos, porque muitas vezes nós ficamos paralisados,
sem saber o que dizer para as pessoas, e o que nós devemos dizer é o que a Bíblia diz, é sermos amáveis, sermos leal às nossas amizades, ao corpo de Cristo. É isso. A palavra de Deus, ela nos leva a todos os caminhos que nós precisamos chegar dentro da palavra de Deus. Ela não vai te levar a lugares que você, cristão, não deve estar, mas aonde você precisar chegar como homem de Deus, mulher de Deus, todos os ensinamentos estão aqui, na palavra de Deus. Nós não podemos sair por aí fazendo qualquer tipo de coisas e dizer que a nossa vida não interessa a ninguém, somente a Deus. Já pensou você fazer um monte de coisa errada, levar a sua vida de qualquer forma, e aí as pessoas vêm até você e falam, nossa, você é um cristão, mas você fez isso ou aquilo. Aí você vai falar, mas da minha vida, só interessa a Deus, não interessa para você. Mas a pessoa está vendo que você está agindo errado. A pessoa já entendeu que você está cheio de mazelas. Então nós devemos levar uma vida íntegra, irmãos, sabe, buscar a capacidade em Deus, buscar aquilo que é bom, saber o que nós devemos e o que nós não devemos usar em nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 5. Mateus 5, do versículo de número 13 e 14. Amém? Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Vou continuar aqui. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Nós cristãos devemos entender, irmãos, que nós somos luz do mundo, que nós somos o sal da terra. E se nós andarmos por aí fazendo coisas que desagradam a Deus, nós envergonharemos o reino de Deus, a palavra de Deus. Nós fomos passear uns dias atrás, eu e minha família, irmãos, uma casinha simplesinha no meio do mato, e à noite estava escurecendo e eu tinha olhado uma casinha num morro, mas é uma casinha mesmo, é miudinha. Só que à noite a pessoa, o dono lá, acendeu as luzes da casa. Tinham 6 luzes, 6 lâmpadas. Irmãos, parecia um castelo lá em cima do morro. Eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus, que beleza é essa? Porque não se esconde de fato. O negócio iluminado, você não define se ela é grande ou pequena, mas tudo fica bonito. E aí nós olhamos para a nossa vida, e Deus nos coloca bem, porque se você comer uma comida sem sal, ela não tem gosto de nada. Ela não tem sabor, não tem graça. Algumas pessoas são até obrigadas, a comer sem sal, por motivos de enfermidade, então não podem, mas se queixam por isso. Comem sem sal e falam, nossa, eu não suporto essa comida, não tem sal. Irmãos, aí você nota a importância do sal nisso. Imagina você que é o tempero da terra. Imagina nós que se nós não estivermos no meio do mundo, não tem efeito, não tem sabor, porque as pessoas são todas iguais. Elas querem ganhar, querem conquistar. Elas não se preocupam com ninguém. E aí chegamos nós, o sal da terra, e nos preocupamos com as pessoas, com os sentimentos das pessoas. Nos preocupamos em cumprimentar as pessoas e perguntar, você está bem? Como você está? Irmãos, quantos de nós sabe que um amigo, alguém está enfermo, e não consegue nem ligar para perguntar se aquela pessoa vai bem, se ela melhorou? Não é isso? É dessa forma, mas eu tenho certeza que muitos se alegram quando um amigo liga e pergunta, você está bem? Eu senti a sua falta no culto, você me falou isso outro dia, irmão Mário.
Não tem valor isso, irmãos. Não tem valor. Porque você entende que você é bom, que você faz falta. Nós somos a luz do mundo. Você já pensou você entrar num lugar todo escuro, apalpando as coisas? A luz não faz falta naquele lugar para que você enxergue bem? Que as pessoas possam enxergar a Deus através da sua vida. Que você seja essa luz. Que quando a pessoa estiver nas trevas, na escuridão, você seja essa luz que mostra o caminho para as pessoas. Para que elas possam falar. Outro dia eu enviei mensagens daqui, os cultos, e um amigo meu me falou como eu estava precisando ouvir isso. Eu estava assistindo a pregação no caminhão, e eu comecei a enviar para as pessoas. E a pessoa me ligou e falou como eu estava precisando ouvir isso. Era a pregação do pastor Marcos. Então nós somos essa luz, irmãos. E como que nós vamos ser essa luz e vamos andar com um pano em cima de nós? Nós vamos tapar aquilo que Deus tem colocado em nós. Se nós fizermos isso, irmãos, não serve para nada. Se você não conseguir olhar para as pessoas e ver, pelo menos às vezes, um pouquinho de brilho no olhar daquela pessoa, porque ela te viu, porque ela se alegrou com a sua pressão, com a sua presença, você não está fazendo efeito nenhum. Ontem eu cheguei na minha casa, eu vejo meus filhos praticamente todos os dias. Eu não vi a Michele 2 dias, ontem eu levantei e perguntei para minha esposa, a Michele está bem? Ela falou, está. Olha, mas ela não passou aqui, ela passou, você não estava, ela passou. Mas ela está bem, está bem. Que bom que ela está bem. Por quê? Porque as pessoas fazem falta, irmãos. Amanhã é um dia que nós iremos falar para muitas pessoas, você fez falta no culto, porque as pessoas nos fazem falta. Nós amamos essas pessoas, não é isso? Por quê? Porque nós somos luz, nós somos verdadeiros. É uma candeia dentro de nós, irmãos. Quando nós olhamos para as pessoas, esse amor de Cristo está em nós, você não consegue olhar para as pessoas mais e não sentir amor, não sentir verdade nisso. Muitos estão aí nas igrejas, fazem apelos, fazem coisas para adquirir dinheiro. Existem pessoas erradas, em todos os segmentos. Mas, como ferve em mim, amor, o amor pelas pessoas. Na semana passada nós estivemos orando, eu pus no grupo aqui, porque amigos meus sofreram um acidente aqui na Trabalhadores, bateram um carro, estavam muito machucados. Irmãos, como eu voltei feliz, eu cheguei na casa do rapaz ontem para visitá-lo, ele veio, mas o que todo mundo falava para nós era um negócio que me deixava mais apaixonado por Deus. Porque esse rapaz, ele levou uma pancada tão violenta, o crânio dele rachou daqui até aqui, e ao contrário por aqui. Só que os médicos viam ele andando no corredor do hospital e olhavam a tomografia e eles não entendiam nada. Mas eu posso falar, eu entendo, sabe o que era? A sua oração. Porque a sua oração chegou num lugar que a tomografia não chega, o tratamento do médico não chega. Tem coisas que não revelam, irmãos, a qualquer um. Mas a nós é revelado que o poder de Deus, Ele atuou lá e restaurou eles por completo. Os médicos não entendiam, viam ele no corredor e perguntavam, você está bem? Ele falou, estou bem. Aí, rapaz, você não pode estar bem. Você não está bem. Não, eu estou bem. Uma pessoa com o cérebro rachado, irmãos, uma tomografia dizendo que tem coágulo dentro, e a pessoa andando num corredor de hospital. Se não for Deus, isso é o quê? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo.
A palavra de Deus lá em João 2,6 diz assim, ó, quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Por isso, se você afirma que crê em Cristo Jesus, e se ele operou milagres, operou sinais, nós devemos acreditar nisso. Nós devemos entender porque ele é o mesmo ontem, hoje. Nós estávamos cantando ainda há pouco. E ele sempre será isso, porque a palavra dele nos dá respaldo. É a palavra dele que nos ensina isso. Então eu creio, irmãos, piamente, eu creio piamente. Eu não quero ser esse crente inconstante jamais. Aquele que uma hora ele está quente, outra hora ele está frio, que não sabe para que caminho ele vai. Eu posso até me perder no caminho, mas uma hora eu vou me encontrar, porque eu sei que eu quero ir para o céu. Não importa se alguma situação me desviar e querer me empurrar, me impulsionar para fora, em algum momento Deus vai enxergar, ou alguém vai enxergar essa luz e vai lá e vai me resgatar. E vai me colocar na direção correta novamente. Porque eu creio nisso. Eu quero viver isso. Irmãos, como eu peço para que eu nunca mude, para que Deus nunca mude, nunca permita que nada, nenhuma situação venha mudar o meu caráter. Eu tive uma situação com o meu filho uns dias atrás, aqui na empresa onde a gente trabalha. Uma coisa mal comunicada, tem um visor lá que ele põe em placa de caminhões, eu tenho um caminhão aqui, e eles não me chamaram. Eu falei, olha, não me chamaram. E as pessoas falaram, mas já foi chamado. E nós estávamos, acho que em 15 homens lá. E não havia me chamado de fato. Só que quando meu filho entrou lá para carregar, ele falou, olha, não chamaram o caminhão do meu pai. Não chamaram a placa dele. Não, chamamos. Não, não chamou. Aqui só tem mentiroso? Ele falou, não tem nada a ver com isso, ninguém é mentiroso. Ele falou, se aqui nós não somos mentirosos, seu pai é mentiroso. Ele ficou com raiva, ficou chateado e acabou discutindo com a pessoa. Falou, você está chamando meu pai de mentiroso? Meu pai não é um homem mentiroso. Aí o cara falou assim, se você está defendendo ele, irmãos, tem hora que o inimigo ele vem para causar uma coisa em nós. Esse autocontrole, ele tem muito, muito a ver com isso, irmãos. Porque, às vezes, nós começamos alguma coisa que nós não sabemos nem como vai terminar. Eu falo muito isso para os meus filhos, olha, quando uma pessoa vem, que você nota que ela quer uma confusão com você, cara, não entra, não vai, porque você não sabe como vai terminar. Às vezes a pessoa saiu da casa dela com o propósito de matar alguém, irmãos. Ou espiritualmente, ou emocionalmente, ou fisicamente. E se nós, os cristãos, não tivermos esse autocontrole, esse discernimento de entender essas coisas, que naquele dia pode ser o dia mau que o inimigo está se levantando contra a sua vida, contra a vida da sua família, você pode se meter numa confusão muito grande. E aí o rapaz falou para ele, mas se você está defendendo o seu pai, então você é mentiroso também, se são dois mentirosos. Eu estava chegando, vi ele saindo da empresa, e o rapaz veio no caminhão nervoso, todo suado, falou, eu não quero mais o seu filho aqui. Eu falei, depois eu converso com você, eu preciso saber, entender o que está acontecendo. Eu não conversei com meu filho e nem com você, mas nós vamos conversar. E eu fui embora, irmãos, eu fui embora. Mas eu saí de lá já orando. Eu falei, Senhor, alguma coisa de errado tem nisso. Porque eu conheço meu filho, eu conheço a pessoa que está falando, tem alguma coisa de errado nisso. Perguntei para o meu filho o que tinha acontecido e mais tarde eu liguei para essa pessoa. Falei, olha, eu não quero saber quem estava errado, porque da ótica que eu vejo, você e o meu filho estão errados. Ele falou, eu estou errado. Eu falei, também está errado. Falei, meu filho estaria se ele não tivesse me defendido. Meu filho é cristão.
Por que nós não devemos ter medo, irmãos, quando o inimigo vem e quer mostrar que você não é o cristão que você diz que é? Se você realmente é íntegro e você anda em cima da palavra de Deus, você tem todo o suporte para falar a verdade onde você estiver. Eu falei para ele, o meu filho é um homem cristão, e eu ficaria muito chateado se ele não tivesse me defendido, porque realmente eu não sou um homem mentiroso. Ele não conseguiu falar nada. Eu falei, você é filho? Ele falou assim, sou filho. Falei, é pai também? É pai. Se você não defender o seu pai em alguma situação dessa, você é um covarde. Falei, só que eu não estou aqui para discutir isso com você. Eu só quero apenas que você vá para sua casa, descansa lá e reflete sobre essa situação. E amanhã você me diz como é que a gente vai poder resolver isso. No outro dia, irmãos, estava resolvido. Sabe por que estava resolvido? Porque o inimigo, ele só faz ele causa confusão. Ele causa confusão. Mas uma coisa é fato nas nossas vidas, irmãos. Quando entra a oração no meio da situação, acabou. Acabou. Porque aí você não está colocando em foco quem você é, se você é íntegro, se não é. Não, você está colocando Deus na situação. Ele é íntegro de fato. Ele é verdadeiro em todo o tempo, porque quando nós erramos, Ele não erra, Ele nos corrige. Quando falta amor em nós, Ele nos ama, porque nele não falta amor. Quando nós somos injustos, Ele usa conosco de justiça, porque Ele é justo. Então, quando nós colocamos as nossas situações na mão certa, ninguém pode bulir mais com você, ninguém vai distorcer mais conversa, não tem mais como, irmãos. Porque aquele que é o mais justo está no meio da situação. Aí ele tem o controle da situação. Quando nós tomamos em nossas mãos, queremos controlar, através das nossas, eu sou um homem direito, eu não aceito isso, eu faço aquilo, não adianta, irmão, porque às vezes o mundo olha para você e ele não consegue enxergar, porque os olhos deles estão tapados. Por que nós devemos ser a luz para essas pessoas, irmãos? Para mostrarmos o caminho. Nós somos representantes de Cristo nessa terra, não dá para andar de qualquer jeito. Não dá para ser um homem adúltero, um homem profano, um homem que rouba, que mente, que faz tudo errado. Não dá, não tem como. Eu conheço pessoas, irmão, conheço um crente, de estar no mesmo lugar e a pessoa falar, olha, eu vejo alguma coisa em você que é diferente, mas ser crente que nem aquele ali eu não quero ser. Falo, mas ele é crente, irmão. Não, igual ele eu não quero ser. Alguma coisa ele viu. Às vezes a pessoa não consegue demonstrar nem amor de Cristo. Aí se você não é uma pessoa amável, uma pessoa que realmente faz aquilo que é correto aos olhos de Deus, como que as pessoas vão te olhar? Como sal que não vai ser. Eu não quero isso para a minha vida, né? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, irmãos. No capítulo de número 5. Gálatas 5, 26. Do 22 ao 26. Amém? Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Porque tudo é bom. Como que você vai de encontro a alguma coisa que é bom? Não tem como encontrar uma coisa que é boa, né? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana.
Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas, de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Você vê como a palavra de Deus, ela mesma se explica. Ela se explica porque a palavra de Deus, ela não contradiz. O que é bom e o que é ruim. Da mesma forma, quando nós falamos sim, sim e não, não. Não devemos ser inconstantes. Uma hora você, sim, diz que é cristão, outra hora você não é cristão. Então você é inconstante. Você não é uma pessoa que tem uma constância naquilo que você acredita, naquilo que você crê. É como um casamento. A pessoa casa e está no casamento e tem aquela constância. Eu vivo o meu casamento, eu me esforço pelo meu casamento, porque é bom. Ah, mas eu passo umas dificuldades, umas brigas e tal. Tudo bem, mas ele é bom, eu preciso continuar. Porque independente disso, ele continua sendo bom. Não podemos desistir, irmãos, à toa, deixar de ser o que nós somos, essa essência de Cristo que há em nós, por causa de coisas que o mundo muitas vezes nos apontam. O mundo, ele tenta destruir mesmo. O mundo tenta dizer que você não é um servo de Deus, que você não anda corretamente. Por quê? Da forma que ele olha, muitas vezes ele não vai ver o que as outras pessoas veem em você. Muitas vezes nós procuramos defeito em pessoas. Não conseguimos ver nem as qualidades das pessoas. Que dirá o mundo? Quantos de nós alguém já ouviu aqui falar, lá vai o crente. Aquele ficou doido, só fala de Deus agora. Aquele não conversa, não fala mais nada, só fala de Deus. Louvado seja Deus por isso, porque o que é importante na minha vida é Deus, eu vou falar de Deus. Se isso encaixar na vida das pessoas, muito bom. Mas se não encaixar, irmãos, eu continuo sendo crente. Muitas pessoas estão vestidas de falsa espiritualidade hoje. É isso que as pessoas veem. Em alguns de nós, as pessoas veem isso, irmãos. Só que em algum momento, isso cai, porque quando você não consegue ficar sustentando uma mentira, em todo tempo uma mentira para sempre. E aí as pessoas conseguem ver isso. Por isso, em Gálatas, nós precisamos fazer o quê? Deixar manifestar os frutos do Espírito em nós. Ser manso de fato com as pessoas, conversar, aconselhar, disciplinar com amor. Quantos de nós aqui já disciplinou os filhos? Precisa ser com amor. Porque se não for dessa forma, não funciona, não dá certo. Quando você é cheio do Espírito Santo, os frutos do Espírito, eles se sobressaem. As pessoas conseguem olhar para você, irmão, para mim, e conseguem ver alguma coisa diferente. Elas comentam com as outras pessoas, eu não sei o que tem nele, mas ele é diferente. Alguma coisa tem diferente nesse cara aí. E eles começam a prestar atenção em você. Porque eles ficam curiosos para saber o que você tem de diferente. E aí o que nós mostramos? Os frutos, o fruto do Espírito que existe em cada um de nós. Eu acho interessante que muitos se convertem, quando se convertem eles se afastam do mundo, né? Alguns por medo, se eu levava uma vida assim, assado, se eu continuar fazendo isso ou aquilo, ou andando com algumas pessoas, eu vou me contaminar de novo. Alguns é prudente, alguns não. Mas nós não precisamos nos afastar das pessoas. Nós podemos continuar tendo amizade com essas pessoas. Você não vai fazer as práticas que as pessoas fazem. Aquilo que você acha que não é mais correto, que não cabe mais a você fazer, não faça.
Todavia, você não precisa se afastar das pessoas. Até porque quando você se converte, você vai aprendendo de Deus. E se você se afasta das pessoas, você não consegue falar de Deus para elas. Então o amor de Deus, ele tem que se manter vivo em nós. Mas nós nunca nos afastarmos das pessoas. A menos que essas pessoas estejam fazendo mal. A menos que essas pessoas sejam aqueles com quem você não deve andar realmente. O livro de Colossenses, não precisa abrir não, é só um versículo aqui, eu vou falar rapidamente. Colossenses 1:27 diz assim: pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse: Cristo está em vocês. O que lhes dá confiança e esperança de participar de sua glória. Esse é o preço da integridade, irmãos. É sermos íntegros. Para sermos vistos como os santos que irão desfrutar da glória de Deus. Aqueles que andam no caminho, aqueles que fazem o que é correto, aquilo que é bom. Isso é para nós. Para caminharmos para o final, irmãos, eu quero ressaltar 4 áreas de nossas vidas. Os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes e os nossos valores. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 101. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu estava lendo esse salmo e eu achei ele tremendo, porque muitas vezes nós procuramos explicações e as explicações estão exatamente aqui na Bíblia. No versículo 1 diz assim: cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cântico te louvarei. Aí no 2 diz assim: buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa. Em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal. Não tolerarei que difamem seu próximo. Não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem na minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Que expressão maravilhosa. Às vezes as pessoas vêm à nossa casa. Numa ocasião, irmãos, uma mulher e o marido dela vieram até mim e estavam passando por uma situação e estava uma tribulação na casa. E eu comecei a orar por eles, porque todo culto eu orava por eles. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo?
E num certo dia eu perguntei a eles, falei, como é a sua casa? Vocês falam muito dessa filha? E eles falaram assim para mim, ela é terrível, pastor Marcelo. Ela é terrível, tem dia que ela chega de manhã em casa e se tranca no quarto. Esses dias eu estava limpando o quarto e vi um monte daqueles negocinhos de bruxa, Halloween. E eu falei, no quarto dela? É, no quarto dela. E o esposo dela estava também. Eu falei, mas quem manda na casa? Ele falou, somos nós. Eu falei, são vocês que mandam na casa? Ele falou, somos nós. E por que a fé da sua filha não é a mesma de vocês? Ele falou, é porque ela não quer servir a Deus. Eu falei, tá bom. Todos nós temos escolha, irmãos. Todos nós temos liberdade para escolher. Agora, você entendeu o que diz na palavra? Na minha casa, se um dos meus filhos não fossem cristão, louvado seja Deus, porque todos eles são, mas se eles chegassem lá e falassem, pai, eu não vou ser mais cristão. Ah, você não vai ser mais cristão? Mas você já leu, você sabe o que caminho que você vai viver daqui para frente, né? Sabe? Sei. Então, mas veja bem, eu preciso deixar claro algumas coisas para você. Aqui na minha casa, se você vai servir outro Deus, você não vai entrar aqui, a imagem não vai entrar aqui. Ponto final. É isso que Davi falou, na minha casa não vai entrar enganadores. Na minha casa não vão me servir aqueles que são mentirosos. A vida desse casal, irmãos, estava acabando, estava sucumbindo. Porque num lar cristão, em vez da fé cristã abranger aquele lugar, eles estavam permitindo que a filha trouxesse ídolos para dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Se você não governa a sua vida, se você não quer colocar isso que você aprendeu, a integridade, o caráter de Cristo na sua vida, outro coloca. Outro coloca. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando nós lemos a Bíblia e nós vemos a caminhada desse homem, nós entendemos o quê? Que ele era um homem de Deus, era um homem íntegro, né? Lutava as lutas de Deus e ele servia a Deus. Então não tem como, irmãos, isso são coisas que, são escolhas que nós temos que fazer. Ainda que doa em mim, que doa em você, o que você está deixando entrar na sua casa, se não é a presença de Deus, se não é a luz de Deus? Nós chamamos de fogo estranho, hoje o Elias estava comentando isso lá embaixo, ministrando isso lá embaixo. É aquilo que não pertence à sua casa, é a contaminação que está vindo para dentro da sua casa, e você começa a passar situações, por quê? Porque você em algum momento não se impôs como homem de Deus, como homem verdadeiro de Deus, você deixou virar uma bagunça na sua casa, porque se eu acredito em alguma coisa, e eu sou o cabeça da minha casa, abaixo de Cristo Jesus, eu creio nele, então eu tenho que fazer aquilo que ele tem colocado no meu coração, aquilo que eu tenho aprendido de Deus, é isso que eu vou fazer. Não podemos ficar cocheando em dois caminhos, irmãos. Não podemos estar com um pé no caminho e outro fora do caminho. Por isso que muitas pessoas estão dentro das igrejas e em alguns momentos elas se perdem, elas não sabem nem o que estão fazendo mais dentro das igrejas. Ouvem seus pastores falar, ouvem pessoas falando heresia e não conseguem sair daquele lugar.
Irmãos, eu vim para essa igreja há pouco tempo. Aonde eu vou, eu comento sobre esta igreja. Porque quando eu começo a comentar e conversar sobre a igreja, o que salta ao meu coração é a palavra de Deus que eu tenho aprendido aqui. Não tem base no que eu acho, no que eu sinto, não. Aqui tem base na palavra de Deus, na Bíblia. E aí nós vemos até vídeos. O pastor Marcos, de vez em quando, ele manda vídeos de charlatões pregando em igreja, falando coisas que não condizem com a palavra de Deus. E aí eu digo, meu Deus, eu estou num bom lugar. Eu tenho aprendido aquilo que é bom. Eu tenho passado adiante aquilo que é bom. Porque para nós o que interessa é a palavra de Deus. Não tem como você andar de uma maneira inteira diante de Deus, se você não aprender o que é integridade, se você não colocar isso no seu coração. Não tem como, irmãos. Porque uma coisa é eu errar e pedir perdão a Deus, mas eu não posso ser um homem desconcertado, descontrolado, que arruma confusão, que briga, que xinga, que arruma problemas. A sociedade vai ver de uma forma muito terrível. E eu vou estar envergonhando a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. Como que você vai sair por aí dizendo que é um bom homem, que é um pastor e fazendo tudo errado? Não dá, não dá. No livro de Romanos, eu vou ler 2 versículos apenas. Está no capítulo 12, no livro de capítulo número 12. No versículo de número 1 e 2. Há uma cegueira espiritual na terra, irmãos, no mundo. Muitas pessoas não sabem, perderam a sua identidade. Não sabem mais o que fazem. As pessoas estão deixando se influenciar por sentimentos do mundo. Muitas vezes nós procuramos tanta informação na televisão, nos meios de comunicação, na internet. Ouvimos tantas coisas, irmãos, que nós ficamos assombrados. Alguns ficam até com medo de continuar essa caminhada em Cristo. Por isso nós devemos renovar a nossa mente em Cristo. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ela é tão perfeita, a vontade de Deus para nós, irmãos. Como é bom. No livro de Efésios 5:1 diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Viver com amor
viver amor como exemplo de Cristo Jesus. Quantos aqui estão dispostos a viver esse exemplo de Cristo? Irmãos, uns dias atrás eu participei, a pastora, de um sonho que eu tive. Aliás, eu não sei nem se foi um sonho, se foi Deus falando comigo na madrugada, eu não sei o que foi. Mas uma voz veio ao meu coração e eu acordei. E essa voz dizia assim: a maior expressão de poder é o amor. Eu fiquei sentado na cama e o sono veio novamente, eu me deitei e acordei com essa voz. A maior expressão de poder é o amor. E aí nós lemos a Bíblia, nós falamos de Deus e sempre nós nos deparamos no amor. Eu disse uma vez aqui sobre... A minha mãe era uma mulher muito dura, rústica. E eu fui criado por ela a minha vida inteira. E eu era um homem assim, rústico. Eu não conseguia muito expressar, eu amei muito a minha mãe, amava muito a minha mãe, ela é falecida. Mas às vezes eu vinha visitá-la e eu olhava para minha mãe assim e meu coração fervia, irmãos. Meu coração fervia de vontade de dar um abraço na minha mãe. E eu não conseguia. Eu não conseguia. E um dia orando a Deus, eu falava: meu Deus, o que é isso? Isso era apenas um limite que ela tinha colocado em nós. Por ela ser rústica, ela sabia nos dar carinho, sabia falar coisas boas para nós. Mas ela também não abraçava, ela não beijava. E um dia eu cheguei na casa dela e falei: hoje eu quebro tudo. Hoje tem que quebrar, isso tem que acabar. Porque eu não aceitava isso. Porque tinha amor dentro de mim e eu sabia que tinha amor dentro de mim. Eu amava ela. Irmãos, foi uma das sensações mais grandiosas que eu senti na minha vida. Porque eu cheguei na casa da minha mãe, não falei nada com ela, apenas: oi mãe, e eu dei um abraço na minha mãe e a beijei. Foi um sentimento, irmãos, maravilhoso. Um sentimento que hoje eu vejo alguns irmãos comentando aqui na igreja, como é o meu relacionamento com os meus filhos. Porque foi exatamente isso que eu ensinei para eles: abraçarem e beijarem. Se você não externar o amor que tem em você, como que as pessoas vão saber que você as ama? Como que os seus filhos vão saber que você ama eles? Como a sua esposa vai saber que você ama, se você não expressar isso, você não externar, não deixar isso explodir? Porque o amor é a coisa mais importante que há em nós. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar.